Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Nós estamos de volta no Gita. O resumo, né, o finalzinho do resumo do capítulo 11, quase onde nós paramos na última aula. O Swami diz que do verso 46 ao 55, né, é uma conclusão deste ensinamento, onde o Senhor Krishna aponta que, Arjuna, você teve a rara oportunidade de uma visão Vishvarupa Darshana, né? Então, para aqueles de vocês que estão entrando no Gita agora, o Vishvarupa Darshana é você ter uma compreensão de Deus, uma visão de Deus. A visão, ela literalmente, né, do ponto de vista material, ela existe, né, mas ela precisa ser iniciada na compreensão cognitiva de que Deus, como causa material, ele se manifesta como um mundo físico material. Então, aquele indivíduo que tem essa visão de Deus como tudo que existe na manifestação é um bhakta, é um devoto muito avançado, né? Que chegou a essa visão da forma cósmica, em oposição ao quê? A visão de um Deus limitado por uma forma, com características e com um nome. Então, agora, a visão Vishvarupa é a visão de Deus, ele aparece, sim, né, no mundo físico, no universo material, como a totalidade do cosmos. Tudo é uma expressão daquilo que nós chamamos o corpo de Deus. Então, essa visão da forma cósmica foi um privilégio concedido a Juno, né? É uma oportunidade rara, né? A gente não conhece bem o karma, né? Os karmas que produziram este Palan na vida de Arjuna para se encontrar lá no campo de batalha e receber esses ensinamentos diretamente, né, do Krishna Guru, né, o guru dos gurus, né? E ele diz que por causa da sua incrível devoção, né, você recebeu este privilégio, né? Então, mais uma vez, isso a gente vai elaborar ainda mais profundamente no início do próximo capítulo, que sadhana, bhakti, ou devoção, é uma sadhana, uma prática que serve para desenvolver o indivíduo, né? Elevá-lo, purificá-lo, desenvolvê-lo espiritualmente através de todos os estágios de suas sadhanas, né? Dos seus esforços espirituais, como eu costumava dizer no passado. O que que é uma sadhana? É um esforço espiritual. Qual é o esforço? É um esforço, seja qualquer que seja o tipo de sadhana, do mais rudimentado, do mais básico, até o mais sofisticado, que é o Nididhyasana, é um esforço para me elevar em termos de pureza, em termos de compreensão, me trazendo sempre mais próximo da compreensão daquilo que é o espírito de tudo, o espírito de todos, né? Que é o autoconhecimento. Então, a devoção, ela precisa estar presente durante este processo de desenvolvimento, né? Aqui ele está falando sobre a evolução. A evolução de quê? A evolução da Ekarupa Dasha, né, a visão de Deus numa forma, é o meu santinho, é Jesus Cristo, ou é Krishna, ou é Shiva, né, ou Sarasvati, qualquer que seja o símbolo do Senhor, é uma visão limitada, né, finita, né, é chamada de Ekarupa Vija, né? Ekarupa Darshana, né? A visão na forma única, né? De uma deidade, né? Então, o progresso, a evolução é você se tornar, depois de muito esforço, um bom Karma Yogi, né? Para aqueles que estão chegando agora no Karma Yoga do Vedanta, né? O Karma Yoga é aquele que, devido ao seu estilo de vida,
Qual o estilo de vida? São pessoas da sociedade, com família, com negócios, que devem, né, trabalhar para prover, né, o prover para a família, etc., etc. E existem diversos níveis de Karma Yoga também. Nós vamos ver que no próximo capítulo, Krishna vai desdobrar o Karma Yoga em dois níveis, tá? Então, nós temos esse Karma Yoga que, fundamentalmente, é desenhada para aqueles que colocam karmas no campo dármico. O que que é karma? Karma, literalmente, significa ações. Então, um indivíduo que está amarrado num karma que requer muitas atividades, muitas ações, por questões, né, de papéis sociais, família, filhos, tios, avós, né, parentes, né, os pais, como no caso do Alexandre. Então, o indivíduo está preso em tantas ações que envolve ele devido a determinados papéis e determinados karmas de outras pessoas que acabam vazando para o indivíduo, né? Então, a única saída, a única sadhana é converter todas essas ações, karmas, converter em quê? Em yoga, né? Yoga literalmente significa contato ou união ou compreensão da natureza de Deus, né? Então eu tenho que compreender compreensão do meu relacionamento com Deus, mais precisamente dito, né? Então esta yoga, karma yoga, é a forma para os indivíduos envolvidos na sociedade transformarem, converterem ações mundanas em ações de yoga, ações que me elevam, ações que me refinam e purificam espiritualmente, né? E como é que esta conversão ocorre? Né? O Karma Yogi, ele é aquele que compreendeu que não somente existe um Deus, e Deus não está ali somente para me proteger e facilitar o ganho pessoais, mas existe um Deus que ordena o inteiro cosmos através de uma inteligência suprema e entre essas leis existem leis éticas, kármicas, morais, psicológicas, que precisam ser observadas se eu quiser manter uma mente sempre sadia, tá? Uma mente mais pura, mais contemplativa, mais refinada, né? Porque se nós não observamos as leis de Deus, a gente vai ficar pisando no calo de Deus de novo, e aí a gente vai pagar um preço, né? A gente vai ficar simplesmente violando as leis e colhendo os frutos daquelas violações que invariavelmente são conflitos kármicos que perturbam ainda mais a mente humana, tornando ainda mais, né, rajásica e tamásica e comprometendo ainda mais a nossa discriminação do ponto de vista de como responder de momento a momento aos estímulos da vida, né? Então, a conversão das ações em sadhanas espirituais requer o indivíduo que ele entre, né, no contexto deste relacionamento entre a criatura e o Criador, compreendendo as leis deste Criador, compreendendo a natureza deste Criador e as leis que regem o corpo físico do Criador, que é o inteiro cosmos, né? Então, as ações elas se tornam sadhanas. E como é que a gente sabe que essas ações estão se tornando sadhanas? Porque uma coisa é você compreender o aspecto racional da ciência Ishvara Jiva Jagat, a ciência do relacionamento da criatura com o Criador e suas leis, se compreender, né, o dinamismo, as leis que regem, né, como eu disse antes, e o modo qual eu preciso interagir com o Criador e sua criação, de modo a desenvolver uma mente sempre mais contemplativa e pacificada, compreender isso é o primeiro passo. O segundo passo é realmente receber tudo com equanimidade, como prasada, e responder aos estímulos da vida com o espírito de doação, né? De agradecimento pela oportunidade de estar vivo, de estar sendo mantido vivo pela inteligência suprema, para que eu possa dar prosseguimento, né, a este processamento de karma, de vasanas, e purificar ainda mais, crescer ainda mais, desenvolver ainda mais, porque o meu objetivo como um Karma Yogi preparação para que eu possa, de modo eficaz,
entrar no último estágio deste processo espiritual, que se chama o Jnana Yoga, que nós vamos ver no próximo capítulo também, tá? Para isso, eu preciso desenvolver determinadas qualificações. As qualificações se desenvolvem através do Karma Yoga. Karma Yoga são através das ações, minhas interações e ações com o campo, meio ambiente meu, né, no qual eu interajo, eu vou transformando-as em oportunidades para agir em harmonia com Deus e receber tudo como um presente de Deus. E fazendo isso, né, eu já desenvolvi aquele tal espírito, o espírito do Karma Yoga, que é exatamente esse: colocar a ação com espírito de doação e receber os resultados com espírito de praçada. Estou recebendo um presente de Deus, tá? Então, essa prática é fundamental, é importante e não para aí. Mais tarde a gente vê. Depois disso, o indivíduo tem que se tornar um bhakta ainda superior e mais tarde, quase que invariavelmente, um indivíduo precisa de upasana também, né? Então, eu estou fazendo essa abordagem principalmente para a Márcia. A Márcia é relativamente nova e eu estou fazendo uma pequena introdução do Karma Yoga, porque você participou do Upanishad, do Carnaval agora, né? O Canon. Então é isso. Aquele que trabalha para mim, nós vimos esse verso no finalzinho, para aquele que trabalha para mim, que é meu devoto, que me mantém como meta suprema, que está livre de apego, que está livre de aversão por todos os resultados, por todos os parábadas, né? Somente esse me alcança, ó Arjuna, né? Então é um verso bonito. Aquele que trabalha para mim significa aquele que dedica todas as suas ações a mim, como assim? Agindo de modo a proteger campo dármica, né? Na medida que a gente vai nutrindo o campo dármica com atitudes e ações dármicas, a gente vai fortalecendo o campo dármico, né? Já chega que a maioria das pessoas nos dias de hoje colocam ações em violação ao campo dármico, mas aquele que trabalha para mim, observando as minhas leis do Dharma, né? Observando essas leis éticas, morais, psicológicas, aqueles que trabalham dedicando as ações a mim, porque compreendo que tudo isso, né, é sempre dar alguma coisa a mim, aquele que concedeu a você o milagre da vida, né? Esses sim são os meus reais devotos. Eles me mantêm como meta suprema. Eles estão livres do apego, né? Apego às ações e seus resultados, que invariavelmente causam um sentimento de contração ou aversão toda vez que os resultados não são como eu demandei, né? Então, estão livres do apego, estão livres da aversão. Essa liberdade da aversão é importante que nós compreendamos, porque os resultados, quando eles são favoráveis, né? Quando eles são de acordo com meus quereres, né? Os meus gostos, né? Aí eu simplesmente estou com a mente pacificada, relativamente, né? Por um momento transitório, minha mente está pacificada. Mas quando o resultado é não favorável, não é em harmonia com os meus gostos e desgostos, né? Então, o que que ocorre? Minha mente sofre uma contração, né? Porque eu experimento assim, oh, não, isso não, pô, eu começo a, né, contrair dentro, a mente vai se tornando sempre mais irritada, porque ela está experimentando uma negação, rejeição em relação àquilo que a vida está lhe proporcionando, né? Então, as pessoas que compreendem o Karma Yoga, elas se livram desse elemento que é parte da personalidade do Jiva no recebimento dos resultados, recebimento do Parabhada, como o Bhokta. O Bhokta recebe aquilo como se fosse o presente. Sejam resultados em harmonia, conformados em harmonia com os meus gostos ou não. O indivíduo tem que compreender que todos os resultados servem determinados propósitos e é tudo uma oportunidade para que a gente possa
reorientar a direção de nossas vidas, assim por dizer, né? Então, assim, onde o Senhor Krishna diz que inicialmente você se limita a uma devoção da forma única, né? E ele se refere a isso ao conceito. O Bhakti mais elementar, mais rudimentar, ou simples, né? É o Bhakti daquela pessoa que é materialista, é egocentrada, ela se preocupa no bem-estar seu e da família mais próxima, dos entes mais próximos, né? É uma pessoa fundamentalmente mais egoísta, ela não sabe realmente doar para outros ou para o campo, né? Então, esta devoção na forma única é associada, né, ao conceito do Sakama Bhakti, né? Ele quase que invariavelmente, ele é materialista, ele não está interessado em crescimento e purificação espiritual. Só no nível do Karma Yoga ele se torna realmente uma pessoa fundamentalmente interessada no crescimento espiritual. E como bônus, como no segundo plano, ele também é interessado em obter, né, em obter sucesso na vida, digamos assim, os sucessos mundanos, né, coisas do mundo, né? Eu preciso do que eu preciso de uma casa maior, estou tendo o terceiro filho, isso e aquilo, né? Então, primeiro, o Sakama, ele vê Ishvara, ele vê Bhagavan, ele vê Deus como um meio, né, para obter um fim, e o fim é os meus ganhos mundanos, né? Então, nós estamos falando desta devoção, Ishvara utilizado como uma forma de uma deidade, limitado por uma forma, um nome, né? E com determinadas características e atributos, né? Qual é o problema? Existem muitas limitações nessa forma de Bhakti, mas nós precisamos exaltar o lado positivo, não o lado negativo. O lado positivo é que pelo menos a pessoa compreendeu que existe Deus, que Deus é aquele que está em comando, em controle. Pelo menos a pessoa se volta para Deus para pedir a Deus proteção e remoção dos obstáculos entre os meus desejos e o ganho desses desejos, né, dos objetos de desejo. Pelo menos a pessoa integrou Deus na sua vida, no seu coração, né? E as pessoas têm uma lista grande de desejos por coisas do mundo, né? Não existe nada de errado. As escrituras védicas, vedânticas, elas simplesmente elas salientam, né? Evidenciam o lado positivo do indivíduo ter finalmente se voltado para Deus, né? Deixa que seu Deus seja uma imagem de um santo, né? Ou a imagem de Jesus, em alguns casos. É difícil a gente falar do cristianismo e de Jesus quando nós entramos no âmbito das escrituras védicas, né? Porque faria até confusão, né? E o aspecto religioso da cultura védica, ele é mais sofisticado, mais abrangente, mais convincente, né, e mais elegante do que aquilo que é apresentado nas outras religiões em geral, né? Então, é melhor nós nos mantermos aqui, mesmo que você utilize Krishna, Shiva, Vishnu, Sarasvati, qualquer que seja um Ista Devata, um Deus pessoal, um Deus que está simpático a mim, né? Existem deuses para tudo na cultura védica, né? Está tudo bem. Gradualmente, o propósito é que você vá desenvolvendo o punhas religioso, né? E vai aumentando a sua capacidade de discriminação, e aí você vai compreender, vai expandindo a sua mente, né? E aí você vai compreendendo a efemeridade de todas as metas mundanas, né? Eu obtive sucesso na vida, eu obtive isso e aquilo, né? Ainda assim, eu não estou satisfeito, ainda assim eu continuo de mãos vazias, ainda assim eu continuo ainda mais desesperado porque eu pensei que o sucesso fosse me resolver, e agora que o sucesso chegou e não me resolveu, aí eu me encontro numa situação ainda mais difícil, né? Porque agora, né? O que resta a mim a fazer, né? O que me resta a fazer, né?
Então, que o indivíduo inicia esse relacionamento com Deus através de uma deidade de forma única, com características especiais, gradualmente este ele se tornará um Enakarupa Bhakti, ele passará por uma devoção à forma múltipla, né? E finalmente você terá a visão de Vishvarupa Darshana, que é a visão de todas as formas, né? Então, aqui, Ekarupa, Anekarupa, e depois, finalmente, o indivíduo me alcança. Assim, pela glorificação da devoção, Krishna conclui o benefício desta visão que foi concedida a Arjuna, né? Nós temos grandes benefícios através da apreciação desta visão de Deus. Essa visão de Deus, de novo, não é uma visão mística, esotérica, não é uma epifania, né? É a capacidade de ver Deus, né, por trás de todos os namarupas do universo, tá? Então você vê Deus por trás de todos os seres do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral e do reino humano, né? Independentemente das características dessas entidades, né? A gente sabe que tem seres humanos que são repugnantes, mas ainda assim a gente precisa transcender, né, esta versão nossa através da compreensão de que pelo menos essas entidades servem o propósito de conceder muito papacarma para outros seres humanos, entendeu? E outros seres vivos também. Que seja menos o Senhor, através dessas humanos repugnantes, eles estejam ali, né, nos entregando papakarmas, não, para que a gente possa equilibrar a nossa conta kármica, tá? Márcia, eu vou estar te dando uma atenção mais próxima hoje. Tudo isso vai se encaixando na medida que você vai estudando o Gita, principalmente o Gita. Eu aconselho que você permaneça no Gita. Se você puder, apareça nas aulas dos fins de semana, se você se sentir inclinada, mas inicie o estudo desde o início também, tá? Desde lá do capítulo 2, quando nós iniciamos, uns 2 anos atrás, talvez. Qual é a primeira visão de compreender que não é uma epifania, mas é uma compreensão profunda, né, daquilo que é a causa material de Deus, que se manifesta com o universo, o cosmos material, né? A grande vantagem inicial é que a aversão vai ser reduzida, né, muito largamente. Então, aquelas constrações que a gente costumava ter quando as coisas não são exatamente como nós queríamos, gostaríamos, aquelas contrações, elas vão diminuindo, elas vão diminuindo, elas vão diminuindo, né? E vocês vão notando isso, né? Então, na medida que a gente vai vendo que tudo é uma expressão do corpo físico de Ishvara, de Deus, né? Então, aquilo que é o nosso parábola, aquilo que está se apresentando diante de nós como nossa situação de vida, né, também é parte integrante do sistema Ishvara Jiva Jagata, Deus manifestando circunstâncias de vida que são desenhadas para o meu benefício, para que eu possa compreender algumas coisas e, se necessário, reorientar na minha vida, né? Então, o indivíduo ele para de ter essas contrações, ou essas contrações vão diminuindo, e ele começa a desenvolver genuinamente uma equanimidade a respeito desses karmas que se manifestam, né? Fiquei doente, perdi um filho, isso e aquilo. Então, o indivíduo vai encontrando força, né? Força mental, emocional, psicológica, para lidar com circunstâncias adversas sem experimentar aquelas contrações profundas, né? Derivadas de não, isso não, aversão. Aversão é a palavra perfeita, tá? Eu quero o que eu quero, mas eu odeio o que eu não quero. E o ódio é a coisa que mais perturba a mente humana, tá?
É melhor que nós não odiamos nada na criação, porque tudo é somente uma expressão do Senhor, uma expressão de Deus. Como é que a gente vai odiar um parábola karma que está sendo entregue por Deus para o nosso benefício, seja ele de prazer ou de dor, seja ele circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis? Eu não divido o mundo, né, entre os meus objetos de desejos e os meus objetos de medo, os meus objetos de aversão, de rejeição, né? Tudo está incluído como uma manifestação de Deus, inclusive aquela barata que aparece no meu quarto de vez em quando. Não aparece no meu quarto porque minha casa é muito fechada, né? Com janelas e telas, né? E aqui na roça a gente não tem baratas ainda bem, né? Então, mosquito, moscas, né? Aquilo que seja, até uma cobra venenosa, você saiba que tudo isso é desenhado e tudo serve a um determinado propósito. Então, a gente não deve odiar e a gente não deve sair por aí matando todas as cobras, né? Então, essa aversão, esse divesha, né? Ele vai se tornando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, tá? Então, aquelas coisas que no passado causavam uma reação muito forte, né? Ontem, por exemplo, ontem eu estava preparando a minha comida, já era um pouco tarde, eu falei, como não como? Como? Não, vou comer um pouquinho, daí preparando. Quando eu preparei, eu botei mal apoiado assim na coisa, caiu tudo no chão, pá, né? Aí quando cai no chão, né, eu olho para aquilo assim, aí de novo eu lembrei, putz, no passado eu ia ter eu ia ter uma contração, né? Você olha assim, porra, caiu, que vacilo, hein, cara? Deixou, apoiou mal e acabou. Aí você vai e começa a preparar uma outra coisa, né? Limpa primeiro, né? Depois vai preparando outra coisa. Então, são exemplos simples que eles vão se manifestando na medida que a gente vai desenvolvendo uma equanimidade a respeito dos parábadas, né? Das nossas circunstâncias que se manifestam sempre como as pessoas pensam que praçada é quando se manifestam como situações favoráveis, né? E quando são situações desfavoráveis ou adversas, a gente pensa isso não é praçada. Não, tudo é praçada, tá? Tudo serve para a gente, né? Observar, conectar os pontos entre as nossas ações e os resultados. Ontem, quando eu apoiei o prato, apoiei mal, né? Então, eu tenho que conectar. Caiu por quê? Você não prestou atenção onde você apoiou o prato, não é? O professor, só para esclarecer, o senhor está utilizando a palavra contração para quê? Não é contrariedade. Não, contração é uma palavra que eu conheci muito tempo atrás. Quando a gente lidar com uma situação desfavorável, uma crise, um choque, uma coisa inesperada, o que que ocorre com a nossa mente? Ela como que ela contrai, ela fala, não, né? Essa contração é uma contração mental, emocional, tá? É uma contração e expansão, né? Então, a contração é isso, eu não queria, né? E a expansão é isso, que seja feita a sua vontade, tá? Essa contração, ela compromete ainda, mas contração é algo próximo a uma irritação profunda que compromete a nossa discriminação, tá? Muito bem colocado, Marcelo. O próximo benefício, o primeiro benefício, ele disse, é evitar essas aversões que causam, né, comprometimentos ou contrações, nessa linguagem que eu apresentei hoje. Então, o segundo benefício, nós vimos nesse capítulo 11, nós estamos no resumo do capítulo 11, é a humildade, né? A manitvam. Então, o que que é a humildade, né? Quando você reconhece que tudo é uma manifestação daquilo que é o Criador, o Senhor, né? E suas leis, produzindo, entregando os nossos parábolas, né? Então, quando eu compreendo que tudo pertence a Ishvara, eu começo a reduzir aquela tendência humana de se apropriar daquilo que não pertence a nós mesmos, né? Por exemplo, a gente diz, o meu corpo ninguém toca, né? O meu corpo ninguém toca, né? Então, o corpo é seu realmente? O corpo é nosso? Onde você comprou? Você que criou? Como é que você fez esse corpo, né? Diz para mim, foi na garagem da sua casa? Foi na oficina?
como é que você foi montando ele, etc. Então ninguém sabe fazer nada, ninguém criou o corpo, né? A inteligência suprema, a gente chama o Senhor Ishvara, é que criou, produziu e sustenta esse corpo de momento a momento para nós. A gente não é capaz de fazer nada, nenhuma das 5 funções autônomas, funções fisiológicas, a gente não sabe como fazer. O Senhor está fazendo tudo isso através do sistema dos pranas, né? Então, a gente para de se apropriar dessas coisas quando nós temos o quê? Circunstâncias muito favoráveis. Quando nós temos circunstâncias desfavoráveis, em vez de a gente sofrer aquela contração devido à aversão, isso não, isso não, isso não. Então, agora nós estamos vendo do outro lado. Quando o parábada é favorável, é em harmonia com aquilo que eu quero, aí o que que ocorre com a mente humana? Quase que invariavelmente, ela se torna vaidosa, ela se torna orgulhosa. Ó, tá vendo? Eu consigo, tá vendo? Eu sou o cara, tá vendo? Eu sou a cara, né? Etc, etc. Então, quando as circunstâncias são favoráveis, quando a gente tem, assim por dizer, sucesso, a gente pensa que a glória é minha, a glória, a causa desse sucesso sou eu. A gente não compreende, né? Que Ishvara é a totalidade de todos os fatores, né? Que corroboram para que eu tenha, às vezes, sucesso e às vezes fracasso. Quando eu tenho fracasso, eu começo a dar chilique, dizendo isso não, isso não, isso não. Aí eu comprometo ainda mais o meu desenvolvimento espiritual. Quando as situações são favoráveis e eu assumo a glória como sendo minha e somente minha, nós vimos isso no Kena Upanishad, que até mesmo os deuses, né, nas lokas superiores estavam celebrando a vitória na guerra contra os Asuras e eles estavam assumindo que a glória era deles, né? Aí nós sabemos a história, né? Tiveram, Ishvara teve que ir lá aparecer como Yaksha e dar uma lição para estourar, né? Desinflar, né? Não lembro bem o ego, a vaidade, o orgulho daqueles indivíduos para que eles pudessem se tornar humildes genuinamente, sabendo que tudo pertence a Ishvara. Então é por aí, tá? Então, de um lado, você vai reduzir a sua aversão, né, as suas irritações e contrações mentais, emocionais, psicológicas. Por outro lado, quando você tem resultados muito favoráveis, em vez de dizer, ah, eu sou o cara, eu sou um sucesso, isso e aquilo, você humildemente você recebe aquilo também, igualmente como o prasada, antes você recebeu também as circunstâncias desfavoráveis como prasada e agora você recebe as circunstâncias favoráveis como prasada. É o único modo do indivíduo desenvolver humildade, tá? Se o indivíduo ele passa por cima do Karma Yoga, ele vai desenvolver um ego, uma arrogância, uma vaidade, e às vezes é tão sutil, porque é fácil de esconder dos outros tudo isso, tá? Quando você fica esperto, você vai escondendo a sua vaidade, a seu orgulho, né? E vai apresentando uma falsa humildade e vai, de qualquer modo, enganando as pessoas. Então, o segundo benefício é essa humildade, sabendo que tudo pertence ao Senhor e o que o Senhor me dá é sempre praçada, tanto no prazer como na dor, né? Eu não reivindico aquilo que pertence a Ishvara. A liberdade da vaidade, do orgulho, da autopresunção é humildade genuína. Tudo isso é o benefício da Vishvarupa Darshana, a visão de Deus como a totalidade. O próximo benefício é que eu considero tudo sagrado, né? Não há divisão entre secular e sagrado. Quando eu vejo Deus como a expressão de tudo que existe, eu não posso separar, não, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado, isso aqui é divino, isso aqui é mundano, né? Não, tudo é Ishvara, né? Ishvara se manifesta como a totalidade de todos os pares opostos complementares, tá? Tudo é sagrado. Portanto, quando um bhakta deste nível, que compreendeu a visão de Deus como a totalidade, de manhã ele se levanta, a prece dele é: ó Mãe Terra, ó Deus, você que tem o oceano como suas vestes, isso é muito bonito.
tem o oceano como as suas vestes, né? Suas roupas, as montanhas como seus seios, né? A Mãe Terra. Ô, consorte do Senhor Vishnu, saudações a você. Por favor, perdoem eu estar pisando na sua terra. Lindo, né? Me perdoe por estar pisando na sua terra, que é o seu corpo sagrado. Então, são orações, né, de devotos, né, tão profundamente, né, imersos na apreciação a Deus, representado por deidades, entre elas uma Devi, né? Nós vimos no Canon uma Devi também aparecendo para ensinar as escrituras a Indra, para remover a arrogância dele também, né? Então, aqui uma deusa, né? A deusa mãe da terra, né? Que ela me perdoe por minhas limitações, né? Outro dia eu estava brincando, já brinquei mais de algumas vezes, que você vai vendo os seres vivos, vai desenvolvendo uma sensibilidade. Eu falei, eu estou começando a praticar levitação para ver se eu não piso na grama, eu vou matando um monte de formiga e outros bichos, né? Então, me perdoe por estar matando os seus seres, os seus jivas do reino dos insetos e isso e aquilo, né? Então, não existe nenhum sentimento de culpa realmente num devoto deste calibre, né? Mas existe uma expressão de uma apreciação enorme, uma devoção, uma reverência enorme por Deus que se manifesta através do mundo físico material. A Terra também é Bhuma Devi. Eu devo reverenciar e ser grato a tudo. Quando eu vejo a água, eu vejo somente você, o Senhor, o Devi. Existe um Upanishad, o Mahanarayana Upanishad, que faz referência à água, dizendo que tudo é água, todos os seres são criados da água. A respiração vital depende da água, os quadrúpedes dependem da água, tudo depende da água, as colheitas, tudo, né? Os luminares são água, as fórmulas védicas vêm da água, todas as divindades são água, os três mundos denotados por Bhuvaha e Suvaha são água. A fonte de tudo isso é o Supremo Brahman, denotado pela sílaba Om. Nós sabemos que os cinco elementos primários, né, o espaço, ar, fogo, água, terra, né, eles são símbolos de Deus, são os elementos mais primários, todos eles são derivados, né? Ou todos eles produzem simultaneamente os nossos cinco órgãos dos sentidos, né? E tudo isso são símbolos dessa inteligência suprema, símbolos de Deus, tá? Então, são canções, né, de adoração e de reverência àquilo que é essa inteligência suprema. Saudações a Brahman, o Senhor simbolizado pelo espaço. Eu saluto em todas as direções, em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste, porque em todas as direções existe somente Brahman. Por quê? Porque Brahman está sendo simbolizado como o espaço. O espaço é presente sempre, né? Na verdade, eu posso até dizer assim, nesta saudação, eu posso dizer até mesmo o espaço dentro do meu estômago, dentro do meu corpo físico. Brahman é presente como o espaço, né? Um dos símbolos de Brahman, né? Eu saúdo a imensidão deste universo, né? Como Brahman, a região astral também, etc. Então, somente a cultura védica tem orações e saudações deste nível realmente, de uma sofisticação, de uma beleza, de uma profundidade, de uma elegância, né? De uma inteligência. Somente então nós teremos respeito por todas as manifestações e todas as formas de adoração. Quando a gente tem essa visão de Deus, Vishvarupa, né, Bhavana, a gente vai aceitar todos os símbolos de Ishvara e compreender as pessoas que estão limitadas somente a um Ekarupa Darshana, aquela visão de um Deus com um nome e uma forma. Você compreende por quê?
a pessoa ainda não consegue conceber Deus manifesto como a totalidade de todas as formas, né? Portanto, que eu tenha um Istadevata, uma divindade pessoal, né? Mas que eu saiba que todas as formas são divindades, né? Do Lord, né? Em sua totalidade. Finalmente, o benefício da Vishvarupa Darshana, isso aqui é muito bacana. Depois dele ter dado todos os benefícios dessa visão, o desenvolvimento depois da humildade genuína, né? No final, no quarto benefício, ele apresenta o benefício, a expansão da mente, né? Porque a mente é representada por um símbolo, né, muito limitado, com um nome, uma forma e atributos ou característica daquela deidade, né? Ou daquele símbolo de Deus, né? Ou seja, até mesmo a luz, se eu ficar preso à luz, né? Ainda assim já é um símbolo mais sutil, mas eu quero expandir a minha mente o máximo possível, né? Então eu vejo o benefício de ver Deus expresso em todas as formas, em todos os elementos, em tudo que existe, né? E aí isso nos traz aquela minha sugestão de uma forma, da forma de nós expandirmos ainda mais a nossa mente e contemplarmos a natureza de Deus como a inteligência suprema, né? A causa não somente material, mas a causa inteligente. Causa material é mais fácil porque a causa material produz o quê? O mundo físico material. Aí a gente vê Ishvara em tudo que é, todos os Namarupas do cosmos, né? Tudo é Deus, tudo é Deus. E ele aparece de modo muito tangível através de todos os seres vivos, e todos os seres inertes do universo, né? Mas, além disso, né, existe uma visão Visvarupa de Deus como a inteligência. A causa material produz o mundo material. A causa inteligente produz o milagre da vida e está embutido, está por trás de toda a manifestação existe, né? Essa inteligência suprema que sustenta todo o cosmos. Você entende, Márcia? Ou é muita informação? Sem dúvida é muita informação, mas eu vou aos pouquinhos Sim. organizando. É um quebra-cabeça, você vai organizando, né? Você parece uma pessoa inteligente, senão você não estaria aqui. Vai ser facinho, facinho, como dizem no interior. Tem mais exaltação aos elementos, ao Sol, eu propicio o Sol, eu propicio a Lua, Marte, Mercúrio, todos os corpos celestes são minhas manifestações. Os planetas, a Lua, quanto mais eu vejo Deus em sua totalidade, mais a minha mente se expande. E é natural isso, né? A gente está expandindo a mente através da devoção a Deus. Esse é o benefício da visão Visvarupa Darshana, a visão de Deus em sua forma cósmica, ok? Hariom, Om Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Ok, namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás,
eu diria, sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.